Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bem contigo? Bom, graças a Deus, mais um sábado a gente está aqui. Sabe, é um presente. Eu já disse isso, eu continuo dizendo. Espero que isso fique guardado no teu coração. Que cada dia, cada oportunidade que temos de ouvir a palavra, de recebermos a palavra, é um presente. É um presente precioso e maravilhoso. Todavia, sabe, não sei se você já ouviu aquele ditado, lançar pérolas aos porcos, né? Que é você lançar algo valioso demais para alguém que não sabe o preço disso, que não sabe o quão valioso é. A palavra de Deus tem certa semelhança. Ela é extremamente preciosa e valiosa, mas nem todos conseguem enxergar o valor, nem todos conseguem enxergar de prontidão a preciosidade dela. Talvez você não enxergue. Então, acredite em mim quando eu digo, a palavra de Deus é muito mais preciosa do que você enxerga. A palavra de Deus é mais preciosa do que eu mesmo enxergo, do que eu mesmo consigo enxergar. O valor na palavra dele, o valor em cada letra que Deus diz para nós, tanto através da Bíblia, como quando ele fala em nossos corações. Cada letra não tem preço, cada letra do que ele diz não pode ser imensurável, melhor dizendo. Então, por isso eu digo sempre, é uma graça, é um presente extremamente precioso nós estarmos aqui, mais uma vez, podendo receber a palavra dele. Tem vezes que eu paro e penso, sabe, eu penso, e se eu não tivesse uma Bíblia? E se eu não tivesse a palavra de Deus comigo todos os dias? E se eu não tivesse uma Bíblia no meu quarto pronta para mim pegar e ler todas as vezes que eu tivesse sede, todas as vezes que eu sentir que eu estou precisando? Eu paro e penso isso. E se eu não tivesse a Bíblia? E se eu não tivesse, quando eu digo Bíblia, eu me refiro à palavra de Deus que está contida na Bíblia. E sabe, é uma coisa que eu acho que eu não consigo nem pensar direito como seria. De igual modo, cada um de nós, sem a palavra de Deus, vive uma vida que não deveria. Por conta que a palavra traz transformação, a palavra traz avivamento, a palavra traz vida, como eu já disse diversas vezes. Então eu te convido a viver de uma forma nova, através da palavra de Deus. Eu te convido a experimentar uma nova vida. Se você acha que a sua vida agora está boa, tenta mergulhar mais na palavra. Se você acha que a sua vida agora está legal, tenta mergulhar mais na palavra, tenta conhecer mais a Deus. Se você pensa que já conhece a Deus, busca conhecer mais, sempre tem mais para mergulhar. Uma coisa eu te garanto, você não conhece tudo sobre Deus. Se nós não conhecemos tudo sobre a criação, então como nós podemos conhecer tudo sobre o Criador? Se nós não conhecemos tudo sobre este mundo, que é no caso a criação, então nós não conhecemos tudo sobre Deus, que é o Criador. Então sempre mergulhe mais, eu quero te deixar esse incentivo nessa noite. E bom, vamos já abrir aqui. Antes da gente estar iniciando com a leitura, vamos estar começando com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus. Entenda que talvez você, não sei, né? Talvez você não conheça muito a Deus, você não tenha tanta intimidade com Ele. Mas uma coisa eu te garanto, Ele te conhece. E Ele te conhece muito bem. Você não precisa falar com Deus como se Ele fosse um estranho, porque talvez você não o conheça, mas Ele te conhece, desde o dia em que você nasceu, até mesmo antes. Então, se abra com Deus neste momento, onde você estiver, converse com Deus. É uma conversa de pai para filho, não de você para com um estranho. Entenda a sua posição como filho e a posição de Deus como teu Senhor e teu Pai. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças e glórias a Ti rendemos, agradecendo a Ti, porque mais um dia o Senhor nos agracia com mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, de recebermos mais de Ti, de nos aprofundarmos mais em Ti, nas Tuas palavras de vida, Deus, nas Tuas palavras que trazem vida para o nosso interior. Senhor, nesse momento a Tua Palavra será ministrada, que os corações de cada uma dessas pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, sejam alcançados, meu Pai, profundamente. A Tua Palavra penetre no coração de cada um, falando melhor, segundo o Seu querer, a cada pessoa que está ouvindo. O
O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir, Pai. Então abre os nossos olhos para a Tua Palavra, nos concede o entendimento e que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado. Glória a Ti, Senhor. Meu querido, minha querida, se você está com uma Bíblia aí, pode abrir se você quiser acompanhar no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Em João, capítulo 14, verso 1, a Bíblia vai nos dizer: não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus é muito maravilhosa. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Eu vou te contextualizar aqui. Basicamente é o seguinte: Jesus estava chegando perto do momento em que ele seria crucificado. Eu quero que vocês entendam que Jesus tinha 12 discípulos. E esses 12 discípulos largaram tudo para seguir Jesus. Ou seja, Jesus era a base deles. Jesus era o sustento deles. Jesus era a segurança deles. E eles estavam prestes a perder Jesus porque Jesus seria crucificado. A perda de Jesus foi tão avassaladora para alguns deles, que houve discípulos que desistiram. Desistiram assim, momentaneamente, porque depois Jesus, quando ressuscitou, apareceu a eles e os trouxe de volta. Mas a perda de Jesus, quando Jesus foi crucificado, foi uma perda tão avassaladora que, por exemplo, Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro voltou a pescar. Junto de Pedro foram outros discípulos também, porque Jesus era a base deles. Jesus era a rocha firme deles. Jesus era a segurança deles. Jesus era quem dava propósito e sentido para a vida deles. E eles talvez não entenderam que Jesus tinha sido crucificado, mas Jesus voltaria. E mesmo Jesus sendo crucificado, eles ainda tinham um propósito que Jesus tinha entregado nas mãos deles. E por talvez eles não terem entendido isso, eles acabaram voltando às coisas que eles faziam antes. Por exemplo, Pedro voltou a pescar, como eu já mencionei. E sabe, é esse momento que eu estou lendo para você. É o momento próximo da morte de Jesus, quando Jesus foi crucificado. Claro, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, como estavam já nas Escrituras, como já foi predito, né? Como já foi pré-escrito nas Escrituras, que Jesus ressuscitaria. Mas, nesse momento, os discípulos estavam... Imagina como que você estaria se você soubesse que está prestes a perder quem dá sentido à sua vida. Se você soubesse que está prestes a perder a sua rocha, o seu firmamento, quem te sustenta. Então, os discípulos estavam tipo assim, prestes a perder Jesus. Então, o coração de alguns, eu imagino, se não até mesmo de todos, estava perturbado. E Jesus, nesse momento, diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Sabe, é tão maravilhoso como Jesus acalma eles, é tão maravilhoso como Jesus conversa com eles. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma coisa que o Espírito Santo me mostrou, é que eu não acredito que Jesus estava falando para apenas um discípulo, e não é apenas eu que não acredito, por conta que a epígrafe, ou seja, o texto desse capítulo diz isso, o título, né? O título que dá início ao capítulo 14 diz isso. Jesus conforta os discípulos. Pode aumentar um pouquinho, por gentileza, amor? O título diz isso. Jesus conforta os discípulos. Ou seja, Jesus falava a mais de um discípulo ali naquele lugar. Talvez, imagino que a todos. Só que Jesus não disse, não se turbe os vossos corações. Jesus diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Isso me chamou a atenção por conta que Jesus consegue, ao mesmo tempo, falar com todos, vou melhorar. Jesus consegue falar com todos os discípulos e ao mesmo tempo falar individualmente a cada um deles. Sabe o que isso nos diz? Que Jesus, ao mesmo tempo que ele consegue falar através de uma palavra, ele consegue falar com várias pessoas, com essa mesma palavra, ao mesmo tempo ele consegue falar individualmente ao coração de cada um. E é, por exemplo, nesse exato momento que isso acontece, uma palavra está sendo ministrada nesse momento. Só que Jesus tem a capacidade de falar
de forma específica com cada coração que está ouvindo essa palavra. Isso é maravilhoso. Ou seja, Jesus fala com todos, mas ao mesmo tempo Ele fala individualmente com cada um. E esse cuidado, ou melhor dizendo, essa atitude expressa muito do cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus é individual, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe pelo que você passa, Ele sabe o que você precisa ouvir, o que você precisa receber. E se a gente continuar, depois que Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se turbe, não se perturbe, não se inquiete, podemos dizer também, não se desespere, não se angustie, podemos usar essas palavras também. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus basicamente fala uma coisa para os discípulos fazerem, ou seja, não se turbe o vosso coração. E em seguida, sequencialmente falando, Jesus diz como fazer isso. Jesus diz para eles, não se turbe o vosso coração. Aí Ele diz, crede em Deus. Crede também em mim. Ou seja, acreditem em Deus, confiem em Deus e confiem também em mim. Sabe o que isso significa? Quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue ter descanso. Mas vai muito além disso. Sabe, por que quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue ter descanso? Por conta do seguinte, é possível você ter fé em Deus e você não ter descanso. Sabe, crede em mim. Quando Jesus diz isso, crede em Deus e crede também em mim. Eu posso te perguntar, como que você vai acreditar em alguém que você não conhece? Como você vai acreditar, como você vai ter fé em alguém que você não conhece? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? E eu não estou te falando de forma generalizada. Você pode me dizer, Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para a terra para se entregar por nós, para comprar a nossa vida, para nos devolver o direito à vida eterna. Você pode dizer isso, você pode dizer, Jesus é o Filho de Deus que veio à terra, foi crucificado, Ele entregou sua vida por amor por nós. Você pode responder isso. Você pode dizer, Deus é o Criador, Deus é o nosso Pai, mas eu não estou falando quem é Jesus e quem é Deus de forma geral, eu estou falando de forma específica. Você sabe quais são as palavras de Deus ao seu respeito? Você sabe quais são as palavras de Jesus ao seu respeito? Você sabe o que Deus diz na Bíblia, o que Jesus diz na Bíblia? Você sabe que Deus, nesse caso não foi Jesus ou Deus que disse, foi Davi. Acredito no livro de Salmos ou Provérbios, eu acho que é Salmos 23. Davi vai dizer que o Senhor é um bom pastor. Ele nos leva para pastos verdejantes, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas. A Bíblia também vai dizer, no caso é Jesus falando, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia também vai dizer, no caso, se eu não me engano, é Pedro falando. Pedro diz que nós não necessitamos ficar ansiosos, mas devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, ou seja, confiando nele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando eu digo, você sabe quem é Deus, você tem fé em Deus, eu digo, você conhece as coisas que Ele diz? Você sabe todas as palavras maravilhosas que Deus diz? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Por conta que, quando Jesus diz, crede em mim, crede em Deus e crede também em mim, Jesus está dizendo o seguinte, confiem nas coisas que Deus disse, confiem nas coisas que eu vos ensinei, confiem no nosso cuidado, ou seja, confiem no cuidado de Deus para com vocês. Por isso Jesus diz, crede em Deus, confiem em Deus, acreditem em Deus, confiem em mim, acreditem em mim. Jesus disse isso. Em outras palavras, claro, como eu já li para vocês. Então, basicamente, eu estou tentando te passar, conheça a palavra. Sabe, a gente passa por situações tão avassaladoras, a gente passa por tribulações, por lutas, por angústias, que seriam extremamente amenizadas se nós tivéssemos o consolo de conhecer a palavra. Quantas pessoas estão sofrendo e esse sofrimento, ou melhor dizendo, seriam poupadas. Essas pessoas seriam poupadas de tal sofrimento se conhecessem a palavra. Então, eu vou te dar um conselho. João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. E quando eu digo isso, eu digo, confie nele. Confie nele, confie no que ele disse. Quando eu digo confie no que ele disse, eu estou te dizendo, conheça o que ele diz.
Conheça as palavras de Deus, tanto as palavras de Deus na Bíblia, quanto as palavras que Deus pode falar especificamente no seu coração, diretamente para você. Então, nessa noite de sábado, eu quero te deixar isso. Não se turbe o vosso coração, independentemente do que esteja causando angústia, preocupação, ansiedade, temor, medo, independentemente do que for, eu te digo, não se turbe o vosso coração, não se angustie, não tenha medo, mas acredite em Deus e acredite em Jesus, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Sabe, os cuidados de Deus não dependem da nossa visão. Uma vez eu ouvi uma pregação, um pregador que disse isso. Não é porque você não está vendo que não tem alguma coisa acontecendo. O milagre, ou melhor, os milagres de Deus não dependem da nossa visão. Ou seja, você pode não estar vendo nada enquanto Deus está fazendo tudo. Então, sempre confie em Deus. Entregue suas lutas na mão dele. Aprenda que nesse mundo você não está sozinho. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Se nós estamos com Ele, nós também venceremos. Só que ainda tem mais. Isso nos diz que nós temos com quem contar. Nós podemos contar com Deus. Deus está sempre, como eu posso dizer, disponível para nós. Mas nós temos que adquirir o hábito de confiarmos em Deus, de contarmos nossos problemas, nossas lutas para Deus, de entregarmos nossos desafios nas mãos de Deus. E para encerrar essa mensagem, eu acho que a melhor forma, a forma que mais vai dizer o que eu estou tentando passar é a mesma forma, a mesma maneira que eu comecei a mensagem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Em mim, no caso, é em Jesus. Meu querido, guarde essa palavra no teu coração. Lembre-se que você sempre tem com quem contar. Lembre-se, em vez de se angustiar, confia em Deus. Confia no cuidado dele para contigo. Tenha essa fé. Te convido para entrar em oração comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque verdadeiramente, Senhor, tens cuidado de nós. Te agradecemos e reconhecemos os teus cuidados para conosco. Te agradecemos e reconhecemos como tem sido bom para conosco, Deus. Tem sido muito melhor do que nós merecemos. Tem nos concedido muito mais do que merecemos receber. Obrigado por isso, Pai. Senhor, te agradecemos por essa semana que foi maravilhosa, graças a Ti, Deus. Obrigado por nos permitir estar encerrando essa semana e Obrigado por nos permitir estarmos prestes a iniciar uma nova semana. Obrigado por nos conceder a Tua palavra, por falar aos nossos corações essa nova semana, Deus. Que seja uma semana em que cada um dos que estão ouvindo essa palavra, Senhor, entreguem suas lutas a Ti, Senhor. Meu querido, minha querida que está me ouvindo, entregue suas lutas a Deus. Entenda que você não está sozinho nas batalhas diárias. Em nenhuma luta você está sozinho se você contar com Deus. Pai, essa nova semana deixamos sob os Teus cuidados. Que seja uma semana em que nos aproximemos mais de Ti, que não venhamos nos manter estagnados e nem venhamos nos distanciar de Ti, mas que seja uma semana de aproximação e de desenvolvimento de intimidade. Em nome de Jesus são as coisas que pedimos e agradecemos, Pai. Que pela Tua misericórdia o Senhor perdoe nossas falhas e pecados, meu Pai, e nos ajude a perdoar quem tem ofendido, quem tem errado contra nós. Em nome de Jesus, Senhor. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Sejam em nome para a glória do Teu amado Filho, e tudo continue seguindo segundo a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu querido, minha querida, eu desejo para você uma maravilhosa semana. Qualquer coisa, você pode estar me mandando uma mensagem no privado, se preferir. Meu Facebook pessoal, se você não conhece, é João Gilberto Trevisani. Trevisani com Z, não é com S, é com Z. E com I no final, Trevisani. Porque tem gente que às vezes erra isso e talvez não localize, não sei, né? Então, qualquer coisa, pode estar mandando mensagem, um pedido de oração, uma dúvida. Pode estar falando. Continuem com Deus. Eu desejo uma excelente e maravilhosa semana para todos vocês. Tchau, tchau.